Bom dia, Kainan, tudo bem? Bom, gente, bom dia a todos. A nossa ideia é dar início, então, a esta aula que vai acontecer mediada via webconferência, por isso que é um bom dia especial para nós que estamos simulando uma situação de aula com as pessoas geograficamente distantes, né? A Nayara em Pelotas, o Valmir aqui com o nome de Márcio Oliveira em Rio Grande, na CA de FURG, no auditório. Alguns colegas de vocês estão na sala de aula, no prédio 1. Os demais estão ou em suas casas, na casa de amigo, casa de estudante. E para nós hoje, então, é uma aula diferente, já que nós discutimos as tecnologias de informação e comunicação no ensino de física. E aí nossa ideia é explorar um pouco essa questão do software, que é o Adobe Connect, que ele é utilizado para a realização de webconferências, né? E webconferências nós realizamos aqui na universidade para aulas no ensino à distância, para aulas no ensino presencial e também para desenvolver, por exemplo, defesas de tese, defesas de trabalho de conclusão de curso, apresentação de trabalhos dos estudantes, que muitas vezes essas pessoas não podem se deslocar e até para a questão de evitar custos e nesse sentido. Então, esta aula que está sendo gravada, ela também vai ser disponibilizada depois para vocês e para o público em geral, né? Então, para que a gente possa compartilhar esta simulação, esta experiência que nós estamos fazendo com esta turma da licenciatura em Física da FURG, né? É claro que a gente limitou a questão do vídeo para vocês, porque senão todo mundo iria abrir suas webcams ou ter dificuldade em abrir. Isso num segundo passo a gente pode estar fazendo, e também a transmissão ia estar um pouco mais carregada no sentido de dados de navegação iria aumentar. Então, para a gente facilitar um pouco isso, essa primeira experiência nossa, então nós estamos fazendo essa nossa comunicação via bate-papo. Todos vocês também podem querer falar e podem falar via microfone. Claro que nem todos abriram o microfone, mas estão habilitados a isso. Então, nossa aula tem esse viés de ser uma simulação, de promovermos interatividade entre nós, tá? Agradeço a todos que aceitaram esse desafio, e sempre é um desafio, né? Porque uma que a gente tem que pensar em apropriação tecnológica. A gente não está tão acostumado a fazermos aula online, ao vivo, conectados, né? Nós estamos muito acostumados com uma sala de aula em que o professor vem para uma universidade, para uma escola, e lá ele organiza sua aula em torno de um quadro e cadeiras, tá? Eu, como um bom estudante da educação à distância, eu uso caneta, uso papel também em todas as aulas que eu faço mediadas à distância, tá? E isso é importante, por quê? Independente de onde é a aula, o processo continua sendo fala, escrita, e aqui muita fala pela escrita, porque a gente vai desafiá-los a escrever, porque me parece que a humanidade, nesse momento, ela está falando muito pela escrita, né? Um exemplo disso, cada vez mais nós trocamos mensagens de WhatsApp, mensagens via Facebook, outras redes sociais, ou outros dispositivos, outras plataformas, via escrita, né? E pouco falamos, né? Tanto é que poucos de vocês têm microfones abertos nesses dispositivos de vocês, tá? Apesar que hoje também nós enviamos áudio via redes sociais de forma muito facilitada. Bom, centralidade então da aula é a questão da webconferência, né? De realizarmos essa webconferência, de incluirmos vocês nesse cenário. Mas o tema central da aula
ele está pautado no material que a gente também disponibilizou no AVA, né, que é pensarmos o que a gente faria com os materiais que estão disponibilizados na figura central aí na tela de vocês. Se vocês forem olhar, vocês têm uma figura que está posta aí na tela, né? E nessa figura vocês têm aí o quê? Uma rampa, carrinhos e uma filmadora. E aí eu gostaria que vocês pensassem e conversassem com a gente aqui no bate-papo sobre como a gente pode desenvolver, que conceitos a gente pode estar desenvolvendo e que pergunta a gente faria a partir desta imagem que a gente está visualizando na tela, né? Então, vamos conversando aí, o pessoal que está em duplas, o pessoal que está sozinho, e a gente pensar assim, o que nós faríamos com esse material? Uma filmadora, carrinhos e uma rampa, pensando sempre que nosso enfoque está no ensino de física, né? Pensar em como aproveitar essas ferramentas tecnológicas para desenvolvermos o ensino de física. Então, o bate-papo está aberto. Vou aguardar, então, primeiro, o que dá para desenvolver em sala de aula com esse material? Segundo, que conceitos a gente iria desenvolver e que pergunta você faria, ou vocês fariam, para iniciar a aula, né, com esse material. Então, a gente pode bater esse papo aí. Vamos lá? Quem inicia a conversa é a Gabriela, é o Roger, que já estão começando a digitar, né, e a gente já fica na expectativa. E eu gostaria que vocês prestassem atenção nessa dinâmica do que vai acontecer na aula. Porque agora começa o movimento da interação. A interação com quem? Com aquilo que se fala, com aquilo que eu estou visualizando na tela, né? Se eu estou visualizando na tela, eu também estou visualizando uma linguagem que está expressa ali, e também estou começando a ler o que o colega escreveu, uma recursividade sobre o que o colega falou pela escrita. E a partir disso, eu consigo movimentar minhas ideias também. Então, provavelmente vai ampliar as nossas discussões. Então, a Gabriela pensa em estudar movimento retilíneo uniforme variado. Legal? E mais? Então, a gente já está batendo no conteúdo. Acho que uma pergunta boa é se os carrinhos andariam pela rampa sempre com a mesma velocidade. Boa pergunta. Ótimo. Eu fico pensando se eles têm as mesmas dimensões de rodinhas, se tem atrito nas rodinhas, se as massas interferem na descida, né? E aí vamos ter que discutir questões newtonianas, as próprias questões de pensarmos o que está envolvido numa descida, né? Numa queda de um objeto. Será que esse movimento seria tão retilíneo e tão uniforme, né? Qual a aceleração do carrinho? E aí é interessante, veja, nós temos duas perguntas já. A velocidade dos carrinhos é a mesma? A aceleração dos carrinhos, poxa, como é que será que a gente pode trabalhar isso? O ângulo da rampa. Questionar. Primeiro, eu penso assim, aonde que tem um ângulo aí, né? Como é que você viu um ângulo? Então, a gente tem que pensar, bom, tem ângulo mesmo? Vamos pensar aí, será que tem ângulo? Aonde? Aqui, nessa região central? Então, pensar que também teríamos possibilidade de irmos ampliando essa discussão em torno de um carrinho. Veja que a gente está trabalhando só com a imagem, né? A gente está trabalhando com uma imagem que foi associada a um conjunto de outras coisas que nós escrevemos, e nós estamos tendo ideias em grupo.
Ótimo. Então, como é que a gente pode questionar essas questões da massa, né, que a Eliana está colocando, que a massa dos carrinhos interfere? E se a gente pensar em energia potencial gravitacional, conservação de energia, o que será que vai acontecer com as massas à medida que os carrinhos vão descendo? A gente estudou, de certa forma, isso em Física 1, né? E que legal, como é que a gente vai explorar esses tópicos, né? Será que a massa realmente vai interferir? E como é que a gente pode fazer simulações com massas diferentes, com a filmadora? Bom, ação da força normal. Oi? Pode falar, né? Interessante, retomando coisas que foram trabalhadas, né? Ressignificando aquilo que já foi trabalhado de alguma maneira, né? Porque relembrando Física 1, né? Perfeito. Eu penso que isso é muito importante. Porque quando a gente vai para a sala de aula da escola, nós sempre vamos buscar a nossa experiência anterior. Nós sempre vamos buscar aquilo que nós já discutimos ou na escola, ou lá na academia, né? E vejo que você começa a pensar exatamente nas questões que foram discutidas e nas questões que nós nos apropriamos ou não tão bem em disciplinas que foram desenvolvidas ao longo da nossa formação, né? Isso seria uma indagação fazendo os alunos a pensarem, talvez cairíamos naquelas discussões iniciais que tivemos em Física 1, muito, talvez, eu não sei o que os nossos alunos pensam quando enxergam uma rampa com carrinhos. Uma possibilidade seria fazer com que esses estudantes brincassem com esses carrinhos, né? Pudessem brincar, ver situações, simular, desenhar, o que eles compreendem, né? Muitas vezes nós já queremos dizer o que nós compreendemos. A tendência é essa. Várias formas de... Oi, pode falar. Não, a tendência é você já querer ir conceituando, dando conceitos definidos sem estudar antes. No caso aqui a gente está olhando uma imagem, né? Mas já se olha e já tenta conceituar, né? Dizendo, a aceleração é isso. Mas e no contexto dessa rampa, que eu tenho todas outras adversidades, né? Perfeito. E veja que o Kainan está trazendo outras ideias. Achei, eu estava vendo também. Interessante essa ideia das fotos, né? Das posições. Será que as posições serão as mesmas, né? No mesmo instante? Porque aí ele começa a colocar uma coisa interessante. Se eu deixo esses carrinhos andar, né? Aparece uma mãozinha aí na tela para vocês? Sim. Então, se eu abandonar esse carrinho dessa posição aí, e esse carrinho desce a mesa, o que ele está começando a associar? Bom, velocidade com energia cinética, automaticamente ligado à questão da energia mecânica, e com isso, claro, se os carrinhos vão a distâncias maiores, ele pode estar dizendo, olha, tem uma energia cinética maior na descida. Mas será que aí não teria interferência também da força de atrito de cada carrinho com contato com a mesa? Veja quantas questões começam a pipocar aí. Olá, Ana Beatriz, tudo bem? Seja bem-vinda. Seja bem-vinda à nossa aula, né? Nossas discussões. Então, acho boa a tua ideia, Kainan. E aí, veja quantas questões que vão surgindo. Tem que fazer o experimento para complementar. Será que a gente só aprende com o experimento? Ou será que todas estas etapas aí que a gente está tentando fazer, ó, a gente está levantando uma tempestade de ideias, né? Está levantando uma tempestade de ideias, e aí automaticamente o que acontece? O que nós vamos trabalhar depende também muito do contexto e do enfoque e o propósito que a gente quer trabalhar em sala de aula. Né? Meu propósito é trabalhar gráficos.
Eu quero trabalhar em conjunto com o professor de matemática. Ótimo. Então, vamos trabalhar com professores de matemática. Vamos trabalhar apenas a questão... não é apenas, mas vamos trabalhar a questão das tabelas. Né? Eu quero trabalhar a questão de equações. Então, você tem um conjunto de coisas que vocês estão dizendo aí que podem estar influenciando nessa decisão de vocês do que fazer com esse material. Posso? Sim. Eu fiquei pensando assim, já que o colega Anderson colocou a questão do experimento, mas e aí pensando numa aula interativa por videoconferência, como que eu desenvolveria um experimento nesse contexto, que não estamos presencialmente em uma sala de aula? Seria possível trabalhar esse experimento de forma virtual, talvez? Estou curiosa para ver o que os alunos vão nos dizer. Esse é um aplauso legal, né? Que eu acho assim, será que a gente não está falando sobre o experimento? Também. Falando sobre o experimento nós estamos. Agora, como fazer para interagir com o experimento? É o estudante que vai para sua casa, né? Exato. O que ele leva da sala de aula da escola, da universidade, agora para sua casa? Quer dizer, o que eu posso estar fazendo para a gente avançar? Uhum. Então, vamos pensar. Acho que a provocação é boa. A Scarlett já sinalizou que talvez por simuladores. É uma boa possibilidade. Mas será que cada estudante não tem um carrinho em casa? Será que cada estudante não tem uma caixa de fósforo em casa que pode ser transformada num carrinho? E cada estudante não tem uma mesa em casa que pode ser uma rampa? E será que cada estudante não tem uma filmadora em que ele pode filmar esse experimento? Então, será que nós precisamos necessariamente ter este mesmo experimento para todos? Ou a gente poderia dizer assim, vamos simular uma situação de descida numa rampa. Ou poderia ser um rolamento, uma bolinha rolando, ou poderia ser um carrinho, ou poderia ser uma caixa de fósforo, ou o próprio livro de física descendo uma rampa, e vocês filmam. Será que a gente não estaria fazendo um experimento à distância? O Anderson diz que tem um carrinho em casa e uma mesa. Ótimo! E tem um celular que filma, né, porque ele filmou o experimento no semestre passado. Então, os materiais, eles existem. Talvez o experimento controlado da forma como nós imaginamos vai ser diferente para cada estudante. E isso que eu considero muito importante. Oi, Rogério, tudo bem? Que bom que vocês estão passando por aqui. Eu espero que vocês fiquem aqui na discussão, né? Passar por aqui todo mundo passa, né? É brincadeira. E a Rafaela está com problemas de conexão. A cada minuto ela cai. Que é um teste legal, porque vocês vão perceber que nem todos têm uma internet boa e uma conexão adequada como nós temos agora nesse momento. Eu não tive nenhum problema, a Nayara não teve nenhum problema e muitos de vocês não tiveram problemas. Fala, Roger. Oi, tudo bem, Ana? Olha que legal. Já estamos... Isso que eles estão na sala do prédio 1. Estão no wireless. Então, bacana. Olha o que o Roger está dizendo. Interessante. Realizar o experimento em casa. O projeto Física 1 ajudou a todos. Por isso eu acredito que nossa turma apoia essa ideia. Acho, né? Ter etapas definidas é uma coisa que tem me mostrado coisas muito interessantes com os alunos. Ou seja, essa construção que o aluno faz em torno de projetos experimentais e investigativos. Ele tem que buscar material, ele precisa avançar.
Tu saíste atrás mesmo, gente. Isso, calma. Momentos de nossa, porque... É só lembrar, Ana e a... Branco. O quê? O professor me confundiu. Tranquilo. Ana? Oi. Não fui eu. Só assim, ó. Clica no teu microfone para vocês fecharem o bate-papo, senão vai ter microfonia com o pessoal aí, porque a ideia também é que a gente possa conversar pelo bate-papo nesse momento. Depois eu vou abrir o microfone para vocês que quiserem falar. É só clicar na parte de cima, ele fecha, tá? Aí, perfeito, fechou. Que aí tira o ruído. Bom, então, de novo, o Roger trazendo essa questão do experimento feito pelo estudante, também tem a possibilidade de todos fazerem na escola. De construir esse experimento com isopor, com esse material, na escola, porque não é difícil, né, construir uma rampa. Tem alguém mexendo aí com o meu material, eu gostaria de poder seguir algumas coisas, ficar na imagem. Ah, meu Deus, bom, vai ser uma briga legal, né? É que eu coloquei vocês com algumas habilitações, ó, e aí o pessoal fica mexendo. Bacana, né? Mas vocês poderiam montar uma apresentação no próprio PowerPoint aqui e colocar no ambiente para discutir, tá? Mas vamos voltar para a imagem anterior. Não sei quem é que está mexendo, mas, por favor, mantenha aí. Aí. Esse material, ele não precisa ser essa rampa. Ele pode ser uma mesa, né? Usar outros materiais. Porque eu acho que é interessante também pensarmos. Hoje, a nossa centralidade aqui, nós estamos discutindo alguns aspectos da física. Mas veja que a nossa centralidade é a novidade, é a webconferência. É a gente falar, é a gente brincar, é a gente mexer, é a gente digitar, a gente está filmando isso. Porque também tem isso da tecnologia. Quando a gente vai utilizar a tecnologia, e o experimento é uma tecnologia, usar a filmadora, filmar o experimento, ver qual ângulo que eu vou filmar ele, também é uma tecnologia. Então a gente precisa de um tempo para se apropriar, brincar, mexer. Tá? E aí tem uma coisa, a centralidade inicial do projeto de vocês não foi a discussão dos conceitos de física. Os conceitos de física foram só ampliados depois em outras etapas. Quando começaram a analisar informações que vocês tinham coletados, quando foram feitas perguntas, tá? E quando vocês foram avançando com as perguntas dos colegas, quando vocês foram falando sobre o experimento, né? Quando vocês foram escrever sobre o experimento. Então, me parece que tem questões para serem feitas aí. Tá? Então, temos uma ideia geral do que faríamos. Eu gosto de desenvolver o experimento, mas nem sempre isso é possível. Nem sempre nós temos 3, 4 aulas, e nós, às vezes, também precisamos discutir os conceitos, aprofundar a questão das temáticas, e aí que vem a questão da possibilidade de trabalharmos com o próprio vídeo. Então agora, meus coleguinhas que aí estão mexendo no material, que são todos aí que estão habilitados a mexer, a gente está indo para a atividade 2, que é, o que eu faço depois de ter filmado? Né? Bom, fizemos o experimento, desafiamos o estudante a fazer o experimento. Será que a gente já aprendeu física? Né? Será que nós já discutimos as compreensões que o aluno teve ao fazer a filmagem? E aí que é desafiador, porque muitas vezes nós ficamos apenas no vídeo, apenas reproduzindo o fenômeno. Qual é o fenômeno aqui? Tem um carrinho que desce com velocidade que aumenta. Digamos que esse é o fenômeno. Bom, e o que eu faço com esse vídeo agora?
Se vocês clicarem na região central, vocês vão ver aí que esse vídeo está disponível na internet. Né? Então, o aluno disponibilizou na internet, o professor disponibilizou na internet. O que vai acontecer se vocês clicarem nesse link? Clica aí nesse link. O que acontece aí? Bom, eu cliquei e estou assistindo o vídeo. Não sei se vocês conseguem assistir o vídeo. Dei um replay aqui e posso assistir muitas vezes. Vocês assistiram o vídeo? Conseguiram assistir no link do YouTube? Então, a ideia agora... Ok. Bom, assistir o vídeo muda alguma percepção para aquilo que a gente tinha visto na figura? O que muda? Abrir o vídeo. Bom, voltamos. O que muda em relação a ver a imagem estática do carrinho que desce? Muda alguma coisa? Ajuda para estudar tópicos? Então, para a gente pensar agora, ao assistir o vídeo, em quais possíveis fenômenos e aspectos você pensou que possam estar interligados ao movimentar do carrinho? Que modelos você utilizaria em sala de aula para explicar o referido movimento? Como o vídeo pode contribuir no desenvolvimento da aprendizagem dos estudantes? Então, que a gente agora possa ter esse bate-papo aí. O vídeo, só o vídeo, a filmagem do carrinho reproduzida, né, para o estudante, ele contribui para a gente estudar o fenômeno? Veja, eu não estou dizendo agora que o estudante vai fazer o experimento. Estou dizendo que a gente vai levar o experimento filmado para a sala de aula. A Helena está dizendo assim, a gente poderia filmar ele com ângulos diferentes. Veja, ela está propondo que este vídeo possa ser ampliado. Sim. A própria questão de pensarmos que essa rampa ela pode ser modificada com diferentes ângulos, e eu poderia estar modificando este vídeo. Quer dizer, poderia ter um vídeo com diferentes simulações, com ângulo maior, menor, mudança de carrinho, né? E aí, quem sabe, o estudante descrever o que ele pensa. O Joelson chama a atenção de que talvez a filmagem não é suficiente. Mas... Opa! Oi? Não, ele abre uma discussão interessante. Sim. Porque, sinceramente, colegas, eu não enxergo nada. O carrinho desce tão rápido, o vídeo é tão curto, que eu não visualizo. Né? Eu não consigo visualizar muita coisa. Eu consigo ver que tem um objeto que desce. Muito rápido. É muito rápido. Então, esse é um fenômeno... é o fenômeno que eu vejo. Um objeto que desce de forma muito rápida. Eu posso voltar no vídeo de forma recursiva e continuo vendo um objeto passando rápido. Vendo o vídeo não parece um movimento uniforme, sim um movimento acelerado. Ótimo. Então, quer dizer, por que tem essa ideia do acelerado? Porque ele estava preso na mão da menina, não estava? Se vocês olharem no início do vídeo, a gente vai ver que o carrinho foi solto pela mão da menina. Tanto é que, nessa região central, eu que estou brincando aqui, nessa região central, ó, vocês têm os dedos que estão abrindo. Então, quando eu analiso o vídeo de forma mais lenta, eu consigo ver alguns aspectos. Opa, tem uma informação importante aí. Legal. Que é?
tem uma pessoa que segura o carrinho. Ó, ela está abrindo os dedos. Eu estou mostrando aqui na tela. E quando ela abre os dedos, o que significa abrir os dedos? Soltar o carrinho. Bom, então tem uma informação importante inicial que pode ser debatida, que é, estava em repouso, tinha energia cinética. Aí eu vou começar a discutir algumas questões. Bom, o que é energia cinética? Ah, precisa velocidade. Tinha força? Que força é essa? Que vetores estão agindo? Então, esta imagem que está aqui a partir do vídeo, eu até posso colocar os vetores, né? Posso incluí-los no estudo. Então, temos condições de fazer isso. Ó, que legal, ó. O Rocha está querendo trazer uma discussão para o cotidiano dos estudantes. Todos vocês já desceram uma rampa com uma bicicleta? Quem já desceu aí, se manifeste. Ó, Gabriel levantou a mão, todo mundo levantou a mão. Ah, dá para levantar a mão aqui, né? É, ótimo, já andei de bicicleta. Eu já desci correndo, igual uma lebre, ó. Bom, e isso é interessante. Como é que você iria, Roger, explorar essa ideia de já descer uma rampa com a bicicleta na sala de aula? Fala mais sobre isso aí. Poderia ser skate, né? Um pouco mais difícil, né? A velocidade aumenta, a tendência de aumentar a velocidade, mas nem sempre, né? Eu posso frear, eu posso ter, tem outros dispositivos na bicicleta, pensar que tem uma roda que gira, tem um torque, quer dizer, eu posso pensar outras coisas, né? Eu posso pensar que tem um movimento de acoplamento de correias ou de corrente, né? Quando eu vou pedalar. Bom, tem um conjunto de coisas que podem ser exploradas. Por exemplo, ponto de equilíbrio para a gente não cair. Como é que a velocidade de rotação da roda interfere no torque para ajudar no equilíbrio? Então você começa a levantar um monte de questões. Ah, isso mesmo. Ponto de partida. Perguntaria aos alunos o que eles sentiram que estava acontecendo na descida sem pedalar ou frear. Tem o diâmetro da roda, tem bicicletas com diâmetro maior, menor. Muito legal. Veja que nós estamos saindo de um experimento controlado no laboratório, no LEMAF, feito pelo Valmir, proposto pelo Valmir e seus bolsistas, e agora a gente está indo para o meio em que nós vivemos. E aí começam a surgir fenômenos muito interessantes, começam a surgir parâmetros muito interessantes. Novos conceitos, né? Novos conceitos. E isso me parece fundamental. E não é eu que estou dizendo, não é a Nayara que está dizendo, né? Quem é que está dizendo? Por incrível que pareça, os estudantes trazem para a sala de aula, para esta nossa sala de aula, que estamos num espaço cibernético. Estamos numa cybercultura em que nós estamos em espaços geográficos distintos, estamos com pessoas conectadas em diferentes pontos, falando pela escrita, tá? Estamos com pessoas com dificuldade de acesso à internet, que estão perdendo parte dessa aula, e que depois vão ter que assistir novamente para poder avançar. Mas e se nós fôssemos filmar uma pessoa que está descendo a rampa de bicicleta? De que forma esse vídeo pode contribuir? Tá? Como o vídeo pode contribuir no desenvolvimento da aprendizagem dos estudantes quando a gente desce uma rampa de bicicleta e ela é filmada?
Tem gente trazendo as ideias sobre largura do pneu. A gente poderia trabalhar com a questão da pressão, de calibragem desses pneus, porque o que aconteceria com a área de contato se a calibragem fosse maior, menor, e se essa área de contato interfere no atrito? Vai cair no projeto experimental da própria Eliana, da Física 1, quer dizer, os pneus, como é que eu meço esse coeficiente de atrito entre pneu e asfalto, rampa, concreto, madeira? Então, sempre há um conjunto de possibilidades. Fala, minha colega. Não, tá. O que está me chamando muita atenção na discussão dos alunos e conforme vai se desenrolando o nosso diálogo, para mim parece que está tendo um conceito muito interessante que está permeando, que tem a ver com a questão da memória e do processo de ressignificação, como eles estão retomando coisas que eles já estudaram, só que agora puxando para, olhando primeiro uma imagem que estava ali parada, só a imagem, assistir um vídeo, né, veja um movimento, sai de uma imagem, vai para um vídeo, e aí já pensa isso num contexto mais próximo deles, mais próximo dos alunos, né? Então, veja um movimento, né, não é uma coisa pronta. Vamos filmar alunos andando de bicicleta. Não. Tem um processo vindo, olhando e aí ampliando os conceitos. Tá me chamando a atenção de como os estudantes estão levando essa discussão nesse sentido, né? Uhum. Eu concordo com isso. Tem um autor que a gente trabalha aqui, que é Gordon Wells, que diz sempre que a gente precisa resolver um problema, a gente vai buscar na nossa experiência. E o que é essa experiência? Essa experiência que a gente teve em diferentes locais, na minha família, no meu dia a dia, né? Então, a gente busca isso. E muitas vezes esta linguagem que é da nossa experiência não é uma linguagem tão científica, não é uma linguagem tão de conteúdos como nós estamos acostumados, né? E muitos de vocês, inclusive, usaram uma linguagem mais do cotidiano, né? Desce mais rápido. Mas o que isso é rápido? Né? E aí tem uma questão de transformação, de ampliação dessa linguagem do estudante, que também é um processo lento. E eu concordo com a Gabriela quando ela diz, o vídeo é uma ferramenta lúdica. Né? Nós hoje assistimos muitos vídeos. Tá? Ontem eu queria só criar um pequeno formulário. Quando eu tenho dúvidas, eu vou para uma videoaula que está na internet. Né? Então, é dessa forma que nós também estudamos. Nós estamos numa modificação, uma transformação enquanto sujeitos das ferramentas. E as ferramentas modificam nossa forma de apropriação também. Né? Então é tipo um triângulo. Tu transforma o sujeito, tu transforma a ferramenta e tu transforma a linguagem com que ele opera essas ferramentas. E aí, mexeu num lado, mexe em tudo. E olha que interessante. E isso é muito bacana. O Joel se chama atenção, né? Sempre é bom mostrar a física em coisas comuns, na qual os alunos geralmente não percebem, assim incentivando os mesmos a se questionar, né? Também aquilo que falávamos na aula de ontem, sobre o papel da pergunta, né? O ato de perguntar, né? Exatamente. Veja que nossa interação ela é ampliada. A partir do momento que vocês escrevem, a gente está lendo o que vocês escrevem. Mas sempre pela indagação. O que vocês fariam? O que vocês pensam sobre? Como o vídeo pode contribuir? Então, veja que são as perguntas que vão suscitando essa imersão de vocês nessa escrita e nesse processo de fala. E aí, nós vamos lendo, e isso é uma perspectiva de uma comunidade que vai ampliando suas discussões. E é importante sempre pensar assim, fenômeno e modelo são duas coisas diferentes. Né? Voltar a debater isso, né? E a Ana Carvalho, ela nos diz isso, né? O fenômeno pode ser mostrado, pois é acontecimento da natureza. Então, o que a gente está filmando é o fenômeno. Tá? O que a gente filma, registra, reproduz, é um fenômeno.
E modelo não é isso. Modelo é uma construção. Então, o que a gente está tentando escrever, falar, montar, equacionar, expressar em forma de gráfico, tabela, são modelos que buscam explicar esses fenômenos. Então, há uma diferença. Quando a gente trabalha com o vídeo, a gente está trabalhando com um fenômeno que está sendo reproduzido. É o carrinho que desce com velocidade maior, menor, a bicicleta que está descendo a rampa, enfim. São reproduções de um fenômeno que foi filmado. Agora, como é que você explica? Como é que nós construímos uma linguagem que dê conta para explicar o fenômeno? E eu alerto, e acho que a gente deve fazer isso. Sim, Roger, sem problemas. O Roger está saindo. Que é o que fazer para construir esse modelo? Porque muitas vezes a gente pensa assim, fez o experimento, filmou o experimento, colocou ele num relatório, acabou. Exato. E vocês devem lembrar de outras disciplinas que fazem exatamente isso que vocês fizeram. Filmar o experimento, colocar ele num relatório, e aí? Como é que a gente constrói um modelo para avançar na questão da explicação? Boa pergunta. Vamos lá, gente. Essa é a provocação para nós ir para a nossa etapa, digamos assim, de encaminhamento já da nossa aula. Como a gente pode avançar na construção do modelo? A nossa aula vai até o momento em que nós cansarmos, né? Então, como já estou sentindo um certo cansaço, nós vamos mais ou menos parar aí quando fechar 15 para as 10, porque tem gente que tem que se deslocar, e a aula via internet, ela nos prende muito, ela exige muito, então nós precisamos muitas vezes frear ela um pouco, no sentido de também dar tempo, depois voltar nela de novo, tá? O pessoal tá digitando, então a ideia é como a gente pode construir modelos a partir desses materiais que nós discutimos até aqui. Figuras, imagens, né, e vídeos, principalmente o vídeo na área de mecânica. E veja que a gente está falando de tecnologias de informação e comunicação. Será que a gente aqui, como professores, que falam, que escutam, que estão lendo, com alunos que falam pela escrita, podem ler, podem escutar, será que a gente consegue produzir modelos? Essa é uma pergunta que estou deixando no ar. Será que isso é possível? O que muda em relação a uma aula presencial? Como é que será que seria a nossa construção da aula hoje lá na sala de aula presencial? Os dois professores lá, sentados com vocês, ou de pé com vocês, quadro, data show, computador, papel. O que nós mudamos de ferramenta? Bom, Anderson, várias formas de fazer os modelos. Bom, filmou, experimenta o carrinho e da bicicleta. Quais são as formas de fazer os modelos? Vamos lá, gente. Vocês estão cansados? Já estão desanimados? Ou a pergunta é muito difícil? Eu vou tentar fazer um modelo aqui e vou compartilhar com vocês, tá? Vou brincar aqui com o modelo que eu vou fazer para o carrinho que desce, tá? E depois eu compartilho com vocês.
Bom, vocês devem estar pensando aí, né? Então, eu vou só ampliar um pouquinho aqui. Vou parar o compartilhamento. Só para a gente brincar um pouquinho aqui. Então, o que eu fiz aqui? Ó? Se eu mostrar para vocês, vocês vão reconhecer que tem algumas coisas que nós temos aí. Tem como construir? É um modelo? Tem aí um ângulo, tem uma normal, tem uma força de atrito, tem um peso. Então, o desenho que o aluno faz, eu sou aluno agora nesse momento, tá? O desenho que eu faço sobre o experimento é um modelo. Então, é o meu primeiro modelo. Olha, estou dizendo que tem um peso X, tem um peso, tem uma normal, tem uma força de atrito. E se vocês forem olhar, tem um erro conceitual no modelo. Então, esse erro conceitual que eu coloco aqui, ó, o peso pode estar na mesma direção da normal? Para onde estaria esse peso? Então, eu poderia começar a fazer discussões em torno do modelo que eu construí. Porque eu construo um modelo com um erro conceitual, porque a gente sabe que a força gravitacional, ela está para o centro da Terra. Né? Então, veja, o desenho do estudante, ele é fundamental, porque ele expressa os conceitos que ele tem. E eu mostro isso para vocês como uma possibilidade pedagógica. Que desenho o aluno faria para explicar o que está acontecendo com os carrinhos? Tá? É uma forma inicial de a gente fazer. Outra coisa que a gente poderia fazer é aqui, ó. Ele me mostra que você tem um aumento de velocidade. Faz isso. Estou aqui exemplificando. Tinha uma velocidade inicial pequena e depois foi aumentando. Então, ele está me mostrando alguns conceitos. Isso é uma forma de construir modelos, através do desenho. Outra coisa que ele pode fazer é falar. Então, é uma outra maneira de fazer também. Então, são possibilidades que a gente tem de fazermos isso. A Priscila chama atenção também para a possibilidade de gerar gráficos, né? Sim. É outra possibilidade, né? Como é que a gente pode gerar esses gráficos, né? Vamos pensar. Gerar esses gráficos, a gente pode agora pensar assim, filmei, né? Que aí vem um processo mais avançado, que para mim é uma ampliação. Eu tenho que ter um conhecimento agora de algum software, né? E que a partir desse software eu posso fazer esta análise. Então, o que a gente pode estar pensando aí? Olha, um dos softwares é o Tracker. Tá? Então, o Tracker pode estar fazendo análise de movimentos e também, claro, tem outras questões que podem ser levantadas, como medida de ângulo, a questão da... quero trabalhar com radiações, luz, eu posso trabalhar alguns aspectos com o software. Então, o software é free, está disponível. Mas quem de nós tem a apropriação do software? Tá? Então, aqui tem um link, ó, o software está disponível para download, para diferentes sistemas operacionais. Tem pessoas que trabalham só com Linux, né? A maioria de nós trabalhamos com Windows, tem para todos esses sistemas operacionais. Então, o nosso desafio é como eu me aproprio do software. Essa é uma discussão legal enquanto professores, né? Como é que a gente pode se apropriar desse software? Como é que a gente pode se apropriar para fazer uso desse software? Como é que vocês fariam? Porque uma coisa é nós, enquanto professores, expormos o software, faz isso, com software é possível mapearmos os pontos do carrinho, construirmos gráficos, tá?
E outra coisa é a gente saber mexer com o software. Testando e assistindo videoaulas. É um bom momento. Tá? É uma boa forma de fazer. Tá? Então, o que a gente pode fazer para irmos para a próxima semana? É que a gente possa fazer download do nosso software. Tá? Nós vamos fazer download. Então, primeira coisa que vocês têm como desafio aí para a próxima semana. Fazer download do software. Instalar no computador de vocês. Aqueles que têm notebook, vão trazer esse notebook na aula de terça-feira. Ok? Na aula de terça-feira, a gente faz filmagem de um experimento. Tá? Eu levo um experimento para a sala de aula. E nós vamos filmar. Vamos filmar com o celular de vocês, com filmadora, e nós vamos tentar incluir esse vídeo no software. Porque a primeira coisa importante a saber fazer é como eu faço a inclusão desse vídeo no software. Né? Porque depois entram as questões do que eu quero analisar. Por quê? Qual a extensão que tem que estar para poder incluir esse vídeo? Então, esse é o desafio. Baixar o software. E aí, com certeza nós vamos desafiar o Roger, que trabalhou bastante com esse software no semestre passado, a nos explicar. Ou seja, o que ele faz? Como é que ele fez? Quais foram as dificuldades que ele teve? Porque tem um detalhe, gente. Sempre tem um colega mais experiente em determinados assuntos sobre o uso de software. Tá? E aí na aula, que nós vamos estar aí na sala 1107, nós vamos ampliar as discussões sobre as dificuldades que nós temos de incluir um vídeo. Então, primeiro, nós vamos produzir um vídeo, incluir este vídeo e começar a fazer análises. Que tipo de análise nós podemos construir com esse experimento? Poderíamos fazer download do vídeo do carrinho? Pode. Quem quiser avançando, tem essa possibilidade. Tá? Existem alguns materiais no próprio laboratório didático de física, lá da URGS, com informações, orientações sobre o uso desse software. Então, a gente pode ir lendo este material. Tá certo? Então, eu ficaria com esse desafio para a semana que vem. Vocês imaginam o que mais nós poderíamos estar explorando na semana que vem? Vocês estão vendo que eu estou tentando fazer um encaminhamento já das próximas semanas. Eu penso que ficaria como desafio, como a questão dos modelos que você colocou antes, né? Acho que seguir nessa discussão que, pelo que eu senti aqui do bate-papo, foi uma pergunta complexa, né? Pensar essa construção de modelos, né? Eu penso que aliada a essa discussão que vamos fazer da utilização do software, de como utilizar, retomar essa ideia da construção dos modelos, né? Eu acho que esse é um desafio também continuar pensando nessa questão dos modelos, né? Ok. Então, pensar assim, muito bem colocado, colega, que como construir modelos. Né? Só precisamos de software. O software é uma das possibilidades. Né? Então, o software vai nos auxiliar a construir modelos. Né? E o Anderson está dizendo, tem vários modelos, né? E a gente vai ter que, então, ver como esses diferentes modelos podem ser construídos em sala de aula. Esse é o desafio, Anderson. Pensar pensar possibilidades. O Anderson me pergunta se eu estou na sala de aula hoje à tarde. Anderson, à tarde eu tenho uma reunião aqui na Secretaria de Educação à Distância, então vai ser difícil de lhe atender, né? A não ser que fosse 1h30, 13h30, porque minha reunião é às 14h. Então, 13h30 aqui na Secretaria de Educação à Distância eu posso te atender. Ok?
Que outras perguntas surgem a partir da aula de hoje? Trabalhamos vários aspectos. Que perguntas surgem a partir da aula de hoje? Então, cada um agora pensa em escrever uma pergunta. Esse é o nosso desafio, escrever uma pergunta. Sim, podemos pensar, né? Veja que fazer uma pergunta é complexo. E eu vou já adiantar uma coisa. A pergunta é um modelo. Como assim, professor? E isso é desafiador, né? Porque quando você faz a pergunta sobre um determinado fenômeno, você já faz relacionado a um modelo de compreensão que você tem sobre esse fenômeno. Ó, como é feita a transmissão e rotação do motor para o movimento das rodas de um carro? Que já tem um modelo aí. Eu vou explicar o modelo da Ana Beatriz. Ela diz, tem um motor, esse motor faz uma transmissão, né? Então, esse motor que tem uma rotação, que você vê lá, inclusive, no teu carro, esse motor que tem uma rotação, faz uma transmissão para as rodas. Então, ela já tem um modelo. Será que todos os carros têm sistema de transmissão? O meu, do experimento, não tem motor. Né? Os carrinhos que foram utilizados aí são de brinquedo. Então, esse modelo que a Ana está dizendo não serve para o meu experimento. O meu experimento age, funciona pela energia potencial gravitacional. Então, quem é o motor e de onde vem a energia que faz os carrinhos andar é uma energia potencial gravitacional. Então, esse teu modelo expresso na pergunta, ele não se aplica ao nosso experimento da rampa. Mas é muito bacana, porque pensa o seguinte, tem um giro nas rodas, né? As rodinhas do carrinho de brinquedo também giram. Por que será que elas giram? Né? Então essa é a minha pergunta. Por que será que as rodinhas dos carrinhos giram? E aqui a gente está levantando perguntas, gente. Não precisamos explicá-las todas neste momento, é para a gente ir pensando sobre. E vão vir mais. Qual percentagem de erro na aceleração calculada e na medida? Olha o que a Gabriela está dizendo. Se a gente faz a medida experimental e coloca no software, você tem um valor que o software nos dá, né? Que é, de certa forma, uma aproximação e também, de certa forma, um desvio padrão que já está calculado ali. Quando você calcular, de onde nós partimos? Partimos de um modelo pronto, um modelo matemático. Então, já levanta duas questões interessantes aqui. Antes, o modelo estava na questão. Agora, o modelo está na equação que eu uso para fazer o cálculo. E terceiro modelo é o modelo obtido a partir dos dados do experimento. Então, veja que nós nas questões nós estamos começando a pontuar os aspectos desses modelos. Então, a equação que está lá no livro, que eu uso para calcular XO mais VO vezes T, 1 meio de AT ao quadrado, é um modelo matemático. Tá? Esse modelo matemático a gente tem que compreender ele. Ele é um modelo altamente idealizado. Será que ele contempla as questões dos fluidos? Será que ele contempla o atrito das rodinhas com a rampa? Né? Será que ele contempla essas questões? Então, são perguntas que vai
Sim, Iliana, o software é o 4.9. É a última versão. Não, o software é super simples de instalar realmente, tá? Isso é legal. Então, na próxima aula, a gente pode comparar o experimento que a gente vai fazer com algum simulador que está disponibilizado na internet. Fazermos comparativos. Porque aí nós estamos falando no quarto modelo. O simulador também é um modelo. Tá? Então, estamos falando no quarto modelo, que o simulador já é um modelo. E aí, se ele já é um modelo, com certeza ele vai nos dar informações interessantes para a gente comparar, para a gente debater quais são as diferenças, o que a gente faz numa sala de aula de física para debatermos essas questões que a gente encontra no cotidiano e essas questões que estão representadas, descritas em livros didáticos, em N outros materiais disponibilizados aí para a gente ensinar física, né? E o Joel chama aqui, do modelo idealizado e o modelo real, né? Foi algo já finalizado em algumas aulas e sendo retomado agora. E eu chamo a atenção para um terceiro modelo, Joel, que é o modelo expresso por cada sujeito, tá? Que é o modelo que explica. Esse modelo que talvez não tenha toda a linguagem científica que a gente queira, tá? Que é um modelo mais de uma linguagem do cotidiano. Quer dizer, existe um modelo que é idealizado na física, existe um modelo que é o real do fenômeno que é analisado com software. Será que ele capta tudo? Será que ele existe? Real? Eu consigo captar? Né? E esse modelo que é o expresso por cada um de nós. Né? E esse modelo que está associado à nossa experiência anterior, à nossa vivência, ao nosso cotidiano, que eu acho que aí são 3 tipos de modelos já distintos. Gente, nosso bate-papo tá bom, tá agradável. A gente poderia fazer uma rápida avaliação do que nos aconteceu na aula de hoje. O que vocês pensaram, o que vocês sentiram em relação a ter esta aula diferente, mediada num ambiente virtual. Tá? Eu acho que vocês podem fazer uma rápida fala aqui e depois vocês vão escrever no fórum do ambiente virtual de aprendizagem, lá no Moodle. Porque lá vocês têm o que me aconteceu nesta semana de aula. Então lá vocês podem escrever o que aconteceu em termos de webconferência, em termos da aula de ontem, que nós discutimos, e a ideia é que vocês vão ampliando, vão escrevendo sobre. Tá? Para nós é muito importante e para vocês também, que expressem o que vocês sentiram. Tá? Então, eu gostaria que vocês agora passem esse tempo aí no chat para escrever o que vocês consideram que aconteceu na aula de hoje, nessa aula mediada. Certo, José? Realmente, as dimensões de cada carrinho alteram os dados obtidos? É uma boa pergunta. Acho que sim. A gente poderia fazer essas simulações, né? Se você olhar na imagem, os carrinhos têm dimensões diferentes. Anderson, eu considero que a aula foi muito boa pelas falas de vocês, né? E elas estão registradas, estão escritas, podem ser transcritas, podem ser revistas, e vocês fizeram muitas perguntas, isso é legal, vocês interagiram bastante, apesar de ainda estar limitado a questão do uso da fala, né? Agora vocês falaram via escrita, que faz parte dessa simulação de aula.
Foi melhor do que ao vivo? Tem isso, eu tenho essa... Desculpe dizer isso, gente. Eu gosto muito de aula presencial, mas adoro muito mais aulas mediadas online. Mas professor, o que está dizendo? Estou dizendo que eu estou me acostumando a ser um professor que utiliza as ferramentas na ampliação das discussões. E na aula presencial, eu não tenho todos esses recursos disponíveis da forma como eu tenho aqui. Né? Que eu não tenho um chat online naquele momento, porque eu não tenho uma rede de internet que funcione muitas vezes na nossa sala de aula, e a sala tem uma outra dinâmica. Então, a aula presencial tem uma outra dimensão. E eu adoro aulas à distância e adoro aulas presenciais, mas sou fascinado por aulas mediadas com pessoas geograficamente distantes. A Rafaela coloca uma coisa que já na década de 90 a gente vivia muito forte na Europa. Quando se tentou fazer atividades na área de ciências com pessoas geograficamente distantes, envolvendo áudio, vídeo, como nós estamos fazendo aqui, eles tinham os mesmos problemas na internet. Nós, depois de 25 anos, nós continuamos tendo os mesmos problemas. Ainda temos problemas de infraestrutura em alguns locais, né, mas de uma forma geral, eu visualizo que essa aula de hoje, por exemplo, nós tivemos poucos cortes, nós tivemos alguns casos da Rafaela, do Lucas, né, da Ana, Beatriz, que estavam aí no Wireless, que tiveram algumas dificuldades. Ótimo, Kainan. Eu te agradeço por ter escrito tudo isso. Acho que faz a gente pensar realmente, né? Hoje a gente tem uma facilidade de acesso a um conjunto de materiais. A gente pode fazer uma aula cheia de links, né? Clicamos lá, já fomos para o vídeo, voltamos, interagimos. O professor falou alguma coisa aqui, a gente já pode pesquisar, pode voltar. Quer dizer, tu tem um conjunto de ferramentas disponíveis para a gente avançar. Então, é muito bacana nesse sentido. Tá? E a gente pode realizar experimentos básicos, sim. Os objetos virtuais, para mim, são coisas diferentes, né? Os objetos que a gente cria sempre são modelos, enquanto que o experimento são ações sobre o fenômeno. Tá? Então, para mim, são duas coisas realmente diferentes. E concordo com a Priscila. É um modo diferente de fazer interação. É promovermos a interatividade, que é... Eu estou lendo aqui o que o Kainan escreveu, estou lendo o que a Priscila escreveu, e a partir disso eu vou ampliando a aula. Ou seja, a aula é construída em conjunto com todos. E aí, claro, a webconferência também nos exige uma pré-organização. Por isso que a gente tem um material central que é um ponto de partida. Mas não quer dizer que a gente precisa seguir ele como rota e tal. Mas é um ponto de partida, tem que ter uma pré-organização. Senão a gente se perde, né? A gente vai discutir carnaval no meio do ensino de física e daqui a pouco o carnaval é mais interessante. Né? Então, sempre precisa o professor também ter esta clareza de que ele precisa resgatar a discussão. Qual é o enfoque? Nosso enfoque hoje era simular a webconferência, mas numa temática do ensino de física. Olha, Anderson, a gente pode abrir para outros momentos, pensarmos fazer essa discussão com outras pessoas. Se vocês autorizarem, eu publico esse vídeo no YouTube.
E lá no YouTube, esta aula pode ficar como um vídeo, e a partir do vídeo as pessoas podem fazer discussões em fóruns. Quer dizer, a aula se transforma num material didático. Tá? Então, o carnaval é em fevereiro, sim, sabemos. Bom, também tem fora de época, né? E aí é importante que a gente vai fazer o seguinte, vai disponibilizar o vídeo, né? Vocês não têm nenhum problema aí, porque não tem exposição de imagem, né, e voz, é só a nossa imagem e voz, então nós concordamos, e a questão que vocês escreveram, ela vai aparecer lá, vai ser respeitada também. Gente, podemos parar por aqui? Temos pessoas que precisam pegar o ônibus para vir para a aula presencial agora, né? E nós temos outras questões para serem discutidas na aula de terça-feira. Então, baixem o software, tentem brincar com ele, para que a gente na próxima aula possa já construir modelos a partir dele. Minha colega, lá em Pelotas, como está? Tranquilo. Quer deixar alguma mensagem? Não, eu confesso que foi a primeira vez que eu participei assim, né? Então, eu vejo como foi uma possibilidade bem diferente do que eu tinha como expectativa inicial, né? Porque os alunos realmente participaram muito, né? E isso para uma aula é extremamente decisivo, né? O quanto eles participam, perguntam. Então, a aula foi conduzida, teve, como você colocou, uma orientação inicial, mas eles perguntaram muito, e essas perguntas conduziram a nossa aula, né? Então, assim, foi positivo, tem coisas agora que para rever, para repensar juntos na próxima aula. Então, assim, eu vejo como, dentro das minhas expectativas, eu penso que foi além. Ok. Ok, gente. Então, eu deixo um abraço forte para cada um de vocês. Agradeço a disponibilidade dentro da disciplina de Tecnologias de Informação e Comunicação, no ensino de Física, de cada um contribuir, de podermos fazer essa simulação. E esse material que vocês estão nos assistindo agora pelo canal do YouTube, ele é um material produzido em sala de aula, produzido por nós, professores, em conjunto com os estudantes. Então, todos aqueles que quiserem construir comentários, ampliar discussões, vai ter abaixo aí o fórum disponível no canal do YouTube. Um abraço a todos, sucesso aí na nossa caminhada. Um abraço.